Olá a todos vocês que estão acompanhando o canal da Rede Homens. Hoje nós estaremos trazendo mais uma mensagem abençoada para a vida de cada um. Hoje vamos estar falando sobre a transformação da vida. Quem não quer ter a sua vida transformada, mudança de atitudes? Então nós estaremos vendo hoje numa história que nós estaremos lendo na Bíblia, sobre a história de Zaqueu. Nós estaremos lendo e entendendo o que essa história vai trazer para nós com relação à transformação da nossa vida, né? Eu queria agradecer vocês que estão aí acompanhando o nosso canal, que é uma maravilha, um canal que tem o intuito de estar levando a mensagem de Deus a todos os cantos. Amém? Queria primeiramente que Deus esteja abençoando a vida de cada um, a vida dos seus familiares, a sua casa, seu emprego. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Antes de nós estarmos iniciando a mensagem de hoje, eu gostaria de dar apenas um recado rápido. Você que ainda não entrou no canal da Rede Homens no YouTube, vá lá, procure a Rede Homens e se inscreva, ative o sininho de notificação para que toda vez que nós postarmos algum vídeo, você será notificado para que você possa estar nos acompanhando. E dê lá o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe com as outras pessoas, faça comentário, que isso vai fazer com que o nosso canal cada vez mais esteja sendo visto por todos, né? E esse é o grande objetivo, levar a mensagem de Deus para todos os cantos. Amém? Como havia dito, a nossa mensagem hoje, ela vai estar tratando sobre a transformação de vida, né? O que nós podemos ver na palavra de Deus, histórias que relatam sobre a transformação de vida. Nós estaremos lendo hoje na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 a 10, uma história magnífica, que é a história de Zaqueu, que é aquela história que Zaqueu realmente decidiu conhecer Jesus, e através dessa leitura que nós vamos entender o que essa mensagem traz para nós. Amém? Vamos à leitura da Bíblia. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que estavam ao seu redor viram e começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Que história interessante! E vamos ver na sequência aí dessa mensagem o que nós podemos tirar aí de ensinamento, né? Para essa situação, tudo que Zaqueu vivenciou nessa história, quais foram as atitudes, aprender um pouquinho, né? Por que não? Nós precisamos estar sempre aprendendo aí com relação à palavra de Deus. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês que, primeiro, só para nós entendermos a história aí, Zaqueu, como havia lido, né, na mensagem, Zaqueu era um cobrador de impostos, que provavelmente ele tinha enriquecido à custa da pobreza do povo, né? Ou seja, as pessoas pobres, com certeza, custearam a riqueza dele, na cobrança dos impostos, onde ele extorquia as pessoas, e só por essa razão ele não era bem visto
né, pelo povo, por todos ali, da onde ele vivia, né? Contudo, aí que vem começam a vir as chaves aí da nossa mensagem de hoje, né? Contudo, Zaqueu teve a oportunidade de conhecer Jesus e levá-lo à sua casa. Amém? Quem que hoje tem a oportunidade de estar levando Jesus para casa fisicamente? Hoje nós levamos espiritualmente, com certeza, né? Levar Jesus para a nossa casa é o que importa. O que aconteceu a partir desse encontro é o que nós iremos acompanhar na sequência dessa mensagem aí. O que nós podemos saber através da palavra, que no final dessa visita, Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. E que uma mudança radical iria acontecer na vida de Zaqueu. É isso que nós estaremos lendo aí, né? E o que nós vamos tirar de lições? As principais lições que nós podemos estar tirando dessa história do encontro de Zaqueu com Jesus. Vamos à primeira, né? Que são lições que nós podemos estar levando para nosso entendimento. Lá no versículo 4 da leitura que nós fizemos inicialmente, lá diz o seguinte: então correu diante da multidão e subiu de uma figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Esse contexto do versículo 4, nós podemos estar colocando como a primeira lição dessa mensagem, que seria: para conhecer a Jesus, Zaqueu rompeu com seus próprios limites. Essa é a primeira lição. E o que nós vamos aprender, né, nessa lição aí? Primeiro, uma coisa deve ficar bem clara, que para todos que queiram conhecer a Jesus, é preciso, primeiro, determinação e coragem para romper com seus limites. Quais eram os limites de Zaqueu? Primeiro, ele era uma pessoa que ninguém gostava. Era rico, né? Que nós sabemos que às vezes a pessoa, quanto mais posses, mais difícil é buscar o reino de Deus. E outra, ele era baixo de estatura, ele era baixinho. E aí, aquela multidão, enfim. Então já tinha esses limites, né? Que nós podemos levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como sendo todas as barreiras que nós precisamos ultrapassar para chegar até Jesus, né? Então isso nós temos que tirar, limites. Então Zaqueu, ele rompeu com seus próprios limites, né? Como havia dito, Zaqueu, ele era baixinho e rico e discriminado. Porém, ele não se importou com nada disso, o que as outras pessoas iam pensar a seu respeito. Vê-lo subir em uma árvore para ver Jesus passar. Imagine, né? A pessoa rica, toda cheia disso, daquilo, estar pendurada numa árvore. Então ele não se preocupou do que as pessoas iriam falar ou pensar. Ah, vão pensar que ele é louco? Ele não quis saber. Era o momento dele de conhecer a Jesus, né? E aí o que nós colocamos também aí, né? Que muitas pessoas esperam que o Senhor as abençoe, mas não estão dispostas a pagar um preço para isso. Infelizmente, existem muitas pessoas, né, que querem bênção, mas não estão preocupadas em pagar um preço por isso. Zaqueu não. Ele tinha muitos empecilhos, que nós já falamos, para chegar até Jesus. Mas ele rompeu com os seus limites, né? Que são os limites naturais, são as barreiras da multidão, que nós já falamos, e o próprio rótulo dele de cobrador de impostos. Ele não quis saber. Era o momento dele. Imagine ele pendurado numa árvore, lá esperando Jesus passar. Era o momento dele. Por quê? Porque Zaqueu estava decidido de ver e conhecer a Jesus. E por isso, quando alguém está decidido, no final o que acontece? Você tem êxito daquilo que você tem almejado, né? Então é a primeira lição que nós temos aí com relação a essa questão de romper com os nossos limites. Não podemos nos preocupar o que está fazendo com que nós
não possamos ir até Jesus. O que nós não podemos estar nos atrapalhando para conhecer Jesus. Nós temos que ter isso em mente, né? Então essa lição do Zaqueu, a primeira, ela fala muito em relação a isso, romper com seus limites. Na segunda lição, eu coloco no versículo, como leitura do versículo 5, da mensagem que nós vemos anteriormente, que diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Então a gente coloca como sendo uma primeira lição de que Jesus sabia do desejo de Zaqueu, e foi por isso que ele foi para a casa dele. Então Jesus já conhecia o desejo de Zaqueu. E o que nós podemos complementar mais ainda com esse segundo ensinamento? Imagine Zaqueu lá em cima daquela árvore. Era uma árvore que na leitura nós lemos que é a figueira brava. Quem entender um pouco mais a respeito desse conceito, figueira brava é uma árvore que tinha muitos espinhos, né? E aquilo poderia machucá-lo. Então ele não se preocupou, ele subiu na árvore. Então é uma outra chave aí que nós temos que ter em mente. Muitas vezes, para que nós possamos convidar Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, para que nós possamos ver Jesus e conhecer Jesus, nós temos que superar todos os espinhos na carne, como o apóstolo Paulo diz, né? Nós temos que superar essas barreiras, que no caso aqui eram os espinhos. Quantos espinhos nós temos na nossa carne que nós precisamos tirar, né? Para que realmente nós possamos ter Jesus na nossa vida, né? E aí imagine, né? Vamos imaginar a cena aí, Zaqueu lá agarrado lá na árvore, lá esperando aquela multidão só poder ver Jesus, e de repente Jesus para embaixo da árvore e fala: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, que eu quero pousar na sua casa. Acho que a primeira reação de Zaqueu foi o quê? Foi uma surpresa, né? Primeiro, Jesus, sem nunca antes sem antes vê-lo, ter visto ou conversado com Zaqueu, já estava chamando pelo seu nome. E ainda dizia, né, que hoje preciso ficar na sua casa. Então imagine o susto, né, a surpresa que Zaqueu teve naquele momento, né? Jesus chamando ele pelo nome. E aí vem a questão: por que Jesus fez isso? Por que será que Jesus fez todo esse está isso na história? Por que ele fez isso, né? Tem como a gente saber, tem duas explicações aí que a gente consegue entender com relação por que Jesus fez isso. Primeiro, né? Porque Jesus conhece nosso coração e nos vê além dos nossos rótulos. Jesus já sabia o coração de Zaqueu, que era um coração que queria ser transformado, era uma pessoa que queria ter uma mudança de vida, era uma pessoa que estava querendo se arrepender do que ele fez. Então Jesus conhecia o coração de Zaqueu, né? Por isso que ele fez isso. É o primeiro exemplo aí por que Jesus fez isso. Um segundo que eu coloco também, porque Jesus percebeu a atitude, essa atitude em Zaqueu, de subir numa árvore, todas aquelas questões de limites, para poder vê-lo passar. Isto é, Zaqueu queria mesmo conhecer a Jesus. Isto mostra uma verdade para nós, que nós temos que ter isso em mente. Pessoas passivas, pessoas que não estão preocupadas, pessoas que não querem ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, nós entendemos que são pessoas passivas, que não chamam a atenção do Senhor. Pessoas paradas, pessoas passivas não chamam a atenção de Deus, né? Não chamam a atenção. Por isso que no caso de Zaqueu, ele realmente chamou a atenção, porque ele rompeu com todos os seus limites, né? Isso é importante que nós tenhamos isso em mente.
né? O que nós precisamos realmente mostrar atitudes para querer conhecer e ver a Jesus. Não só falar da boca para fora, mas mostrar realmente, né? Um outro ensinamento que eu coloco para vocês aqui, eu separo no versículo 6 da leitura inicial. O versículo 6 diz o seguinte: Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E colocamos isso como título, sendo: Zaqueu se alegrou com a intenção de Jesus ir para a sua casa. Maravilha, imagine, ele está lá na árvore, Jesus fala: Zaqueu, desce que eu quero pousar na sua casa. Ele não pensou duas vezes, desceu, né? Que aqui eu coloco, desceu com toda alegria, com toda a pressa, enquanto alguns, né, a maioria da multidão ali, estavam murmurando, dizendo que Jesus iria se hospedar na casa de um homem pecador, o cara era cobrador de impostos, enfim, não importa. Jesus, nesse caso aí, ele já tinha conhecido o coração de Zaqueu, as atitudes de Zaqueu, o que Zaqueu tinha em mente. Então, ele realmente chamou ele e falou: Zaqueu, eu quero pousar na sua casa. Muitos querem, né? O que a gente imagina é que muitos querem a bênção de Deus, mas ficam com resistência de assumir publicamente, né? Quantas pessoas nós já ouvimos, pessoas que falam lá: não, eu vou na igreja, mas não quero ser muito fanático, não sei o que as pessoas vão falar, de repente vão ver eu entrando numa igreja, imagine os amigos, parentes, enfim, né? Zaqueu não se importou com nada disso. Ele assumiu sua paixão e o apreço por Jesus sem qualquer problema. Então nós temos que ter em mente, não podemos colocar empecilhos para conhecer e ver a Jesus, né? Isso já começa a transformação e as mudanças de atitudes que nós temos que ter na nossa vida, né? Muitos pensam no que os outros vão dizer, né? Que eu estava falando, muitos pensam: o que o meu amigo vai falar? Não, imagine meu amigo lá do emprego, da faculdade, ou meu vizinho, vê eu saindo com uma Bíblia embaixo do braço, nossa, que ele vai falar que eu sou aqueles fanáticos religiosos. Não, nós não temos que pensar e se incomodar com o que os outros estão falando. Eles vão ver nas mudanças da nossa vida, nas atitudes, aquilo que eles estão buscando. A ponto de daqui a algum tempo eles chegarem para você e falar assim: eu quero viver como você, eu quero ter o mesmo entendimento que você, né? Então, não podemos ter essa vergonha, né? Esses empecilhos aí, se prender. O que acontece? Muita gente às vezes se prende nas agendas de trabalho, de compromissos, do conforto do dia a dia, e acaba o quê? Fechando a porta para Jesus em suas vidas. Quantas vezes, né, Jesus está batendo lá na sua porta, Jesus está tentando entrar na sua vida e nós simplesmente fechamos a porta na cara, literalmente, né, falando, na cara de Jesus. Por quê? Porque o mundo lá fora, as coisas do mundo, o conforto, o dia a dia, o trabalho, acabam sendo prioridades. E você não faz com que Jesus entre na sua casa. Isso são coisas que precisamos rever. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não quis saber, né? Simplesmente ele não quis, ele queria conhecer Jesus e ver Jesus. Não importa, né? Zaqueu, ao ouvir a proposta de Jesus de ir na sua casa, ele acatou de imediato e com muita alegria. Nossa, aleluia, Jesus na minha casa, é o momento, né? É a grande oportunidade. Embora muitas pessoas ao redor reprovassem a sua aproximação com Jesus, que eu já disse anteriormente, né? Por ele ser um publicano, cobrador de impostos. Aí as pessoas às vezes acham que é um pecador. E aí vem aquela questão, né, que a gente fala, que Jesus não veio para os salvos, veio para os pecadores. Veio para aquelas pessoas que precisam realmente, né, de toda essa atenção. Não veio para aqueles que já estão prontos, né? Zaqueu, no caso aqui, ele viu naquela oportunidade a chance de mudar de vida.
E você aí, por que às vezes demora para ir atrás de Jesus, entender as coisas de Jesus, louvar Jesus, ter Jesus na sua vida? Por quê? Às vezes a gente tem que ter oportunidade. Às vezes a gente deixa o bonde passar, né? A famosa linguajar, o pessoal fala, né? De que o bonde passou e você ficou olhando o bonde passar, né? E aí, outro ensinamento que eu estou colocando para vocês, né? Nessa mensagem de hoje, eu vou estar extraindo do versículo 8, né? Da leitura inicial que nós fizemos. Lá diz o seguinte: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso eu coloco como um título, né? Dessa leitura desse versículo, que o impacto da presença de Jesus em nossa vida é de transformação e salvação. Então você viu já o impacto que isso causou já na vida de Zaqueu, né? Zaqueu demonstrou desejo de ser transformado, se mostrou arrependido, prometendo devolver tudo aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Então já é a transformação, que é o contexto, a chave da nossa mensagem de hoje, transformação de vida. Então a grande transformação de vida de Zaqueu foi justamente ele se arrepender das atitudes que ele estava fazendo. E aí ele queria compensar isso, né? De que iria devolver 4 vezes mais as pessoas que ele havia roubado, né? E Jesus, quando ele entra na nossa vida, não é para que a nossa vida fique do jeito que está. Quando Jesus entra realmente na nossa vida, é para que haja uma transformação por completo. Para que haja essa transformação, essa mudança, provocar uma transformação. Porque Jesus não vai entrar simplesmente para deixar do jeito que está. Ele vai fazer uma bagunça, mas bagunça boa, uma bagunça de valores, de atitudes novas, que nós precisamos ter isso em mente. Zaqueu, ele reconheceu os seus pecados, como havia dito, e, principalmente, a santidade de Deus em Jesus. Mas o principal aí, ele reconheceu os seus pecados. Que acontece, às vezes muitas pessoas não reconhecem os seus pecados, né? E aí perde a grande chance de Jesus poder fazer uma transformação e uma mudança de atitude na sua vida, né? Uma coisa linda que nós vemos, né, que aconteceu nessa história, que eu estou compartilhando para vocês hoje aí, é que Jesus viu o testemunho de arrependimento de Zaqueu e anunciou a salvação de Deus na vida dele. Amém? Então isso é o principal. Quando Jesus entra na nossa vida, é justamente para transformar a nossa vida, ter mudanças de atitude. É isso. Temos que estar em mente todos esses ensinamentos, né? Todas essas lições que nós vimos na mensagem de hoje. E o importante, né, que eu deixo aqui como conclusão final dessa mensagem é que quando Jesus entra, ele entra realmente para que a sua vida se torne a vida mais maravilhosa possível. Só que para isso nós temos que romper com todos os nossos limites, fazer por onde, mostrar realmente a atitude de querer ver, conhecer e ter Jesus na nossa vida. Amém? Gostaria de estar orando por vocês, né, nesse vídeo, para que realmente o Espírito Santo dê um direcionamento para a vida de vocês que ainda estão em dúvida, pessoas aí que possam estar em dúvida, de querer conhecer a Jesus, mas aí as coisas, os empecilhos, as coisas do mundo acabam atrapalhando, pessoas atrapalhando. Então vamos fazer uma oração realmente para que o Espírito Santo ele entre na sua vida, para que realmente te dê todo um discernimento com relação a isso. Amém?
Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, eu queria colocar, Senhor, a vida de todas essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Senhor. O Senhor coloque a mão sobre eles, sua mão abençoada, Senhor, dando para eles todo o direcionamento, todo o entendimento, Senhor, com relação a realmente de coração querer conhecer verdadeiramente, Senhor. Ó Deus, te conhecer verdadeiramente. Ó Deus, que nós sabemos que hoje existem muitas pessoas que necessitam serem transformadas. Às vezes são parentes próximos, às vezes são uma esposa, um marido, um filho, enfim, pessoas próximas que por questões, empecilhos, por vergonha, não querem assumir a Ti, Senhor, mas o Senhor vai estar colocando na vida de cada uma dessas pessoas um direcionamento, Senhor, um entendimento do que realmente é verdade, para que a vida dessas pessoas sejam transformadas, as atitudes sejam modificadas, Senhor. É que eu te peço, Senhor. Ó Deus, coloque a mão também sobre a vida de cada um deles, protegendo-os de todo o mal, Senhor, fortalecendo cada vez mais a saúde de cada um deles, Senhor, trazendo provisões, trazendo bênçãos para a vida de cada um deles, Senhor. Ó Deus, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez eu queria agradecer e vocês estarem acompanhando mais uma mensagem no canal da Rede de Homens. E lembrando, compartilhe essa mensagem para que possa estar chegando cada vez mais longe, para pessoas que de repente precisam ser transformadas. E às vezes uma mensagem edificante realmente pode levar essa pessoa a essa transformação, a essa mudança de atitude. E você não se inscreveu ainda lá, vá, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho de notificações e compartilhe. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, uma boa semana para vocês e espero revê-los na próxima mensagem. Amém? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.